noite. Faz um mês que começou no Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação penal 470, a do Mensalão. A Procuradoria-Geral da República denunciou um esquema de compra de votos de parlamentares em 2005. A notícia envolveu empresas integrantes do governo federal e políticos da base aliada. Hoje, os ministros do Supremo começaram a segunda das 7 etapas do julgamento. A sessão foi retomada com a leitura do voto do ministro relator Joaquim Barbosa. Na primeira etapa foram condenados 5 réus. A defesa dos acusados apresentou o argumento que, na verdade, o esquema de transações bancárias era para o caixa 2 de campanhas eleitorais e não para a compra de votos no Congresso. O Brasileiras.org, da segunda-feira, vai discutir o julgamento do Mensalão e seus desdobramentos. Vamos analisar o que foi feito até agora e quais podem ser os próximos passos. Além disso, como tem sido encarada a tese da organização criminosa, a necessidade ou não de provas objetivas e o peso da mídia dos julgamentos célebres. Para debater o assunto, recebemos em nosso estúdio em São Paulo o advogado criminalista e juiz aposentado Luiz Flávio Gomes e o professor da PUC São Paulo e doutor em Direito Processual, Cláudio José Langroiva Pereira. E contamos também com a colaboração da jornalista Aline Beckstein. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode enviar perguntas acessando o site www.brasilianas.org. E nesse primeiro bloco, vamos entender o estágio atual do julgamento e o que virá daqui para frente. Eu pergunto ao doutor Luiz Flávio Gomes quais são as próximas etapas, onde que se está e onde que se vai chegar. Tendo em conta que os ministros do Supremo concordaram com o ministro Joaquim Barbosa, o relator, de fatiar o julgamento, então nós teremos julgamentos de alguns réus de cada vez. No primeiro bloco, tínhamos lá 5, 6 réus, agora no segundo bloco mais 4 réus, 5 réus, e assim nós vamos até o final do julgamento, sempre fatiado. O primeiro bloco já está concluído, mas só concluíram as votações em termos de é culpado ou é inocente, só até agora. Não concluíram ainda a questão das penas. Nós não sabemos ainda quantos anos de penas para cada um daqueles réus já condenados no primeiro bloco. Hoje, prosseguiu-se, o revisor concorda com o relator e está tendencialmente indo para a condenação de todos do Banco Rural. É a segunda fatia, segundo bloco. E assim vai acontecer ao longo de toda a jornada. Espera-se que este mês de setembro, com certeza, o julgamento vai prolongar e vai entrar talvez aí em outubro, muito provavelmente, porque depois tem que discutir as penas. E aí é toda uma matemática complicada, Nassif, muito complicada, porque cada ministro vai ter um tempo de pena na cabeça. E aí um fala 2 anos, outro fala 3 anos, aí tem que ver quais penas estarão prescritas e pena de 2 anos estão todas prescritas. Qualquer pena de 2 anos já está prescrita. Tem que ser acima de 2. Aí as discussões serão variadíssimas, mas nós estamos atentos, vendo parte por parte e no final, outro grande questionamento, se vai dar algum tipo de pena de prisão. Vai ou não vai? Na minha opinião, sim. Aí tem réu ali que vai sair com o regime fechado e vai para a cadeia. Vai para a cadeia direto. Eu queria ver com o doutor Cláudio José, agora é o seguinte, tem essa discussão, é caixa 2, não é caixa 2, é organização criminosa, é lavagem de dinheiro. Quais as diferenças aí em termos de condenação e de tipificação criminal? Essa situação, Luiz, de caixa 2 ou não, o caixa 2, se for identificado, nós estamos falando aí de um ilícito eleitoral, sai do âmbito desse julgamento direto, né? A questão da lavagem de dinheiro como um todo, ela está sendo configurada no destino como esse dinheiro foi empregado e ele teria sido o quê? Objeto de um crime anterior. Eles falam da questão da corrupção, etc., que isso teria todo encoberto, aí uma gravidade maior, né? E tem os outros crimes acessórios que estão ligados a isso, na própria execução. Então eles vão falar do quê? Organização criminosa como um todo, essa situação tem sido colocada para todos como o quê? Quadrilha. Então, a organização criminosa está sendo definida pelo crime de quadrilha. Então, eles estão condenando pelos crimes de quadrilha. Aí, dentro desses crimes, a quadrilha organizada estaria realizando o quê? Peculato, estaria realizando corrupção ativa, corrupção passiva
E dentro disso teria o quê? A lavagem de dinheiro. Por quê? Porque esses crimes estariam instrumentados para o quê? Para conseguir com que o dinheiro fosse limpo, com que o dinheiro viesse de forma maquiada licitamente para aqueles que seriam beneficiados. O detalhe é que não é a questão do tipo penal ou da forma como eles vão ser condenados em cada tipo penal, mas a soma dessas condenações que vai levar a uma pena grave, a uma situação mais grave. O detalhe é, como o professor Luiz Flávio mencionou, individualmente algumas condutas já vão estar prescritas. Então algumas vão sobrar e essas em que eles forem condenados é que vão dar a gravidade do fato. Eu não acredito que nós vamos falar, e talvez possa até existir, mas eu não acredito que nós vamos falar em regime fechado ou prisão, como o professor Luiz Flávio falou, para todos os casos. Acho muito difícil, os réus são primários, não têm antecedentes, no cálculo das penas que virá mais à frente, isso não vai incidir naturalmente. Então, para a gente montar uma tabelinha aqui, sim. Essa questão da pena de prisão, quais são os crimes que podem levar a pena de prisão e quais são as condições exigidas dos réus para a gente saber quem... Todos aqueles crimes acima da pena de 4 anos, que forem apenados acima de 4 anos, não permitem mais substituição. Então aí nós vamos ter possibilidade, eventualmente, de existir... Esses crimes quais são? Lavagem de dinheiro? Então, quadrilha e bando, aí nós temos aí esses crimes graves e a somatória disso, como é que eles vão dar essas penas. Superior a 4 anos, isso pode incidir. Abaixo disso, eles podem ter substituição. Agora, o grande detalhe onde está é ver ao final. Nós estamos vendo um julgamento agora em que existem manifestações sobre blocos, nós vamos ver essa manifestação, entretanto, isso não é definitivo. Nada impede, apesar de haver uma lei que já se discutiu a esse respeito, nada impede que o ministro, antes do final do julgamento, tendo em vista outros que vão surgindo, mude seu voto. É uma situação difícil. Outra situação, Peluso. Peluso fez uma votação e se aposentou. Muito provavelmente, o professor Luiz Flávio bem observou, Aires Brito entre nessa situação, ele é o presidente. O julgamento pode se alongar até a data de sua aposentadoria. E ele também sabe. Como é que fica a questão do princípio do juiz natural? Aquele que começou o julgamento não termina e está tudo bem, entra a outro lugar para continuar o julgamento? São questões muito drásticas. Como que se chegou, como é que se chegou a essa situação? Olha, é o primeiro processo realmente complexo que chega no Supremo. Pela primeira vez, o Supremo está julgando gente que ocupou cargos relevantes na República Brasileira. E são 38 réus, no princípio eram 38 réus. O Supremo tem que adotar procedimentos. No final, chegou-se ao sistema fatiado, porque racionalmente é o melhor. E eu concordo com essa racionalização do julgamento. Ficou melhor, vai julgando por partes e etc. Porém, tivemos esses incidentes, estamos vendo agora esse incidente do Peluso aposentado. Isto é questionável, mas os advogados todos que estão fazendo, guardando tudo para levar para onde? O Supremo é o máximo órgão do Brasil, vai para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Todos, por vários motivos. Mas, cara, se tinha essa possibilidade, por que se insistiu no voto do ministro Peluso? Porque se insistiu. No fundo, o Peluso queria fazer uma despedida, digamos, honrosa, com a carreira, encerrando a carreira. Alguma coisa ele queria deixar. Ele queria marcar o gol, mesmo que o gol fosse anulado posteriormente. Mesmo que o gol fosse depois anulado. Mas talvez não anule o voto do Peluso. De qualquer maneira, nós só teremos 10 ministros agora e pode começar a dar empates. 5-5. E no que diz respeito às penas todas aí, Nassif, são 7 crimes. Somente 2 crimes têm pena mínima de 3 anos. Só gestão fraudulenta, que hoje foi atribuída ao Banco Rural, e o crime de lavagem de capitais. Com 3 anos, esses não estão prescritos de jeito nenhum. Tá. Não. Os demais têm pena mínima de 2 ou pena mínima de 1. Se as penas forem impostas, no mínimo, prescreve. E aí entra uma margem, Cláudio sabe bem, entra uma margem de discricionalidade do juiz. Por quê? Como eu tenho de 2 a 8, por exemplo, na corrupção, eu posso colocar 2, 3, 4, 5. Se eu coloco 2, eu sei que está prescrito. Eu sei que está prescrito. Se eu coloco 2 anos e 1 dia, não prescreveu. Aí entra a política. Esse é o lado político de uma decisão do juiz. Embora o juiz seja magistrado e, portanto, está no Poder Judiciário, a verdade é que ele tem margens de
aí equações que ele pode favorecer, não favorecer. Talvez coloque 2 crimes a 3 anos, mas o outro, que aí já deu prescrição. São as compatibilizações que nós vamos ver ao longo deste mês. Então, eu queria ver com o doutor José o seguinte, quando a gente olha, por exemplo, recentemente aí no site da Procuradoria-Geral da República, aquela história em quadrinhos, Sim. falando do mensalão. Quando você pega o próprio STF, quando anuncia sessões, é do mensalão. Na sua opinião, isso virou... tanto o procurador quanto o ministro sofreram ataques antes também. Você considera que hoje o STF está analisando friamente isso ou criou um sítio de corpo aí entre os ministros, a Procuradoria e os adversários? É uma situação difícil, Luiz. A situação toda se espelha com a forma como o relator apresentou isso. Ele apresentou algo que estava baseado na própria acusação. Isso já mostrou uma figura que foi colocada em xeque. Assistente de acusação. Porque eu não sei se nem assistente de acusação, mas ele está julgando de acordo com as acusações, de como foi colocada a acusação. Foi uma forma de fazer. O Lewandowski, que foi o primeiro que se insurgiu, né? Falou, olha, eu não acredito que seja assim, julgamento não é assim, nós não devemos julgar criminalmente desta forma, não podemos julgar de acordo com fatias onde pessoas vão transitar por várias situações, eu tenho que voltar, etc. Eu tenho que julgar o que aquele indivíduo fez, quais foram os fatos que ele cometeu ilicitamente e qual vai ser a condenação dele, julgar um a um. Teve uma briga grande, a Celema chegou pelo quê? Decidimos julgar dessa forma. Ele abriu mão e começou. Com essa situação, se percebe que já havia uma pressão. O Supremo é um órgão político, é um órgão jurídico, é a corte máxima do país, mas ela é eminentemente também política. Isso é bom ou é mau? Eu entendo que hoje, na conjunção no país, é bom. É uma composição interessante. O Supremo é uma composição mista entre o conhecimento jurídico e a indicação política. Ela é uma representatividade mista. É a Corte Constitucional por causa disso. Entretanto, quando ela trata, como um caso desse, o professor Luiz Flávio bem lembrou, é o caso talvez o mais complexo que ela já recebeu em suas mãos, envolvendo o quê? A área penal, ou seja, a última fronteira do direito. Quando ele chega nessa situação, ele tem que tentar ser o quê? O mais ligado ao procedimento, aos direitos e garantias fundamentais possíveis, para que não haja questionamento político sobre as decisões dele. Entretanto, o que nós vimos é que isso não está acontecendo em muitas partes. E aí a pressão começa a surgir. O Supremo vem escrito mensalão, mas isso é um jargão que se tirou da mídia, do popular, isso não é técnico. Será que deveria o site do Supremo trazer isso? Você vê a Procuradoria adotando a mesma linha no sentido do quê? Está usando um meio de comunicação como forma de incrementar aquilo que o indivíduo vai ver na TV? Será que não há uma condução para isso? Será que não há uma vocação para se tornar algo, em vez de público, populista? E aí nós ficamos com medo. É o que nós estamos falando. Quando você filma um julgamento ou coloca ele ao vivo para a população, tem um lado da fiscalização. Só que tem um outro lado do quê? Do que você pode tirar da pressão para todos que estão ali no julgamento, de se tomarem cuidado. Olha, eu estou sendo filmado, estou levando isso para o público. Será que eu posso falar o que eu penso realmente? Será que eu falo o que eu sinto? E se eu falar aqui que eu acho que tudo isso está errado? Que a forma que nós estamos julgando está errado, que não tem prova contundente disso ou daquilo, etc. Qual vai ser o reflexo depois na pessoa, e na minha pessoa como figura pública? Então, uma coisa que me chamou um pouco a atenção foi a ministra Calmon, Eliane Calmon, né? Eliane Calmon. Eu até andei escrevendo sobre aquele episódio do Marinho, aqueles R$3.000. Aquilo não tem nada a ver com o mensalão. Aquilo era uma propina que foi dada para o sujeito e o Carlinhos Cachoeira montou aquilo para poder afastar uma quadrilha e entrar uma outra quadrilha. Não tem nada a ver com aquilo. E ela deu uma entrevista, quando me pergunto do mensalão, ela fala, eu fiquei chocada com aquelas cenas em que o sujeito recebe dinheiro, que não, rigorosamente, aquilo é R$3.000, você imaginar um crime organizado com R$3.000, o Poder Judiciário ele não está muito... A gente vai tratar isso no terceiro bloco, mas, digamos, o achismo não tomou muito conta de juízes e desembargadores para começar a dar opinião sobre o que não dominam muito, não, doutor? Vários aspectos desse seu questionamento, Nassif. Em primeiro lugar, nós vivemos hoje um momento crítico do próprio direito. São muitas leis. Aprovaram muitas leis. Hoje nós temos interferência do direito internacional também. Tem o direito constitucional, tem a lei. O legislador, ele legisla, mas muitas coisas que ele faz não vale nada porque conflita com a Constituição. O direito, por si só, ele já está hoje extremamente confuso, número um. Segundo lugar, hoje se questiona muito mesmo, é o preparo do próprio juiz. O preparo. O juiz tem problemas de preparo. Ele deveria
fazer cursos frequentes, constantes, para estar atualizado, porque é muita coisa. E agora vem essa interferência externa também, que é a mídia. A mídia cumpre o seu papel muito bom de informar, mas também por detrás de uma mídia existe sempre o lado populista. Há interesses por detrás de tudo. Mídia não é inocente. A mídia é um agente do poder punitivo, ela faz parte do poder punitivo. É um agente fora do judiciário, fora do Estado, mas interfere, influencia, a ponto de, nos Estados Unidos, alguns julgamentos já foram anulados por publicidade opressiva. Então é isso, nós temos que trabalhar. É complexo tudo, mas o juiz tem que ter esse equilíbrio e essa informação global para ele atuar com isenção, pois do contrário ele vai embora, ele se perde inteiro. Contra o Lewandowski, por exemplo, o que se publicou na mídia foi uma coisa absurda, absurda. Um jornal, aqui, grande jornal de São Paulo, no editorial, dizendo assim, algo do jeito, o ministro Lewandowski tendencialmente vai absolver, ao que tudo indica, mas todo mundo sabe que ele não deveria. Então joga o ministro contra a opinião pública, que é uma opinião pública inventada na hora. Nós não temos números para isso. Mas, assim, o risco também de uma publicidade opressiva, neste caso, ele existe, vai ser questionado tudo isso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vamos falar da Comissão Interamericana de Direitos. Essa questão da Comissão da Verdade, de os crimes da ditadura não serem aceitos, se apelou para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Agora está se abrindo essa possibilidade também desse julgamento. Como que são hoje essas relações entre o direito internacional e os direitos nacionais? Eu tenho um livro recente sobre o tema. Se o Cláudio quiser opinar, tudo bem, mas no nosso livro nós tratamos disso com todos os detalhes. O Brasil, em 1998, aceitou a jurisdição da Corte Interamericana. A partir deste momento, o país que faz isso, ele pega parte da soberania dele e arquiva. E admite, portanto, uma decisão, uma ordem que vem de fora. E é o que está funcionando hoje. O Brasil já foi condenado 7, 8 vezes pela Corte Interamericana e várias vezes inúmeras pela Comissão Interamericana. No caso dos crimes da ditadura, a decisão foi da Corte e ela desfaz, deixa sem efeito uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que havia validado a lei de anistia brasileira. Logo, não é que a Corte possa julgar os criminosos. Ela não julga, ela não condena. Ela diz assim, as vítimas têm direito a um processo justo e, portanto, este que foi feito está anulado, perdeu o efeito. Brasil, cumpra o que eu estou falando, refaça. Então, manda refazer processo, manda investigar, como mandou investigar, os crimes da ditadura. Aliás, por sinal, vocês viram a primeira denúncia recebida sexta-feira por uma juíza contra Curió, por uma juíza lá de Marabá. Então, aí já começa a abrir, digamos, a possibilidade de as vítimas verem um réu ser processado e eventualmente condenado por esses crimes. Tudo por ordem internacional. Mas o Brasil, ele era livre para não fazer não admitir nada. Mas assinou. Admitiu, assinou, agora cumpra. Bom, a jornalista Aline Beckstein tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e as perguntas devem ser enviadas pelo site www.brasilianas.org. Aline. Nassif, a nossa primeira pergunta veio da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E foi feita pela Maria José Dosa. Ela pergunta se há possibilidade de reversão dos julgamentos ou se há como recorrer das decisões quando há condenações sem provas. Também uma outra pergunta do Paulo Erivan de Souza, da cidade de Natal, para os nossos convidados. Mesmo após o término do julgamento, com a condenação ou absolvição dos réus, surgindo novas provas, o processo poderia ser reaberto? Doutor Cláudio José, questão
No tocante à primeira parte da primeira pergunta, a questão do recurso, nós podemos entrar com esclarecimentos no próprio tribunal. Então nós temos aí embargos, que chamam isso, são pedidos de esclarecimento. Se houver de votação divergente, existe possibilidade também de embargar, pedir esclarecimentos, nova rediscussão na matéria nesse âmbito. Agora, fora disso, aí nós vamos para onde? Aonde é o único reduto onde poderia ser impugnada a situação por violações aos direitos e garantias que seriam inerentes a um devido processo legal. Por exemplo, nós estávamos falando aí do Peluso ter julgado e saído do julgamento, a forma que está sendo feito o julgamento, isso tudo está desviando do que está na lei. Ah, mas o Supremo é a corte máxima do país. Eu sei que o Supremo é a corte máxima do país, mas o Supremo, como disse já Rui Barbosa, por ser Supremo, ele só tem o direito de errar por último. Ele não pode mudar a lei. Então, isso nós poderíamos para onde? Para a Corte Interamericana. Lá nós teríamos respaldo para dizer o seguinte, ali foram violados os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então ali você tem a possibilidade de recurso. Tá? Essa é a primeira questão. No tocante a outra, sempre existe a possibilidade de uma revisão criminal, mas se forem provas novas, agora é uma discussão, por quê? Porque a Corte última que está julgando isso, você não tem outra instância onde discutir a questão. Seria discutir naquela própria corte. Então a revisão de uma matéria dessa natureza teria que ter o quê? Uma prova nova totalmente desconhecida, algo que não foi computado. E pelo que se vê, num processo desta envergadura e com que foi feito, não tem muita escapatória para a situação. Tanto que tem uma situação que é muito triste, que foi aquilo que aconteceu com um dos réus, o Chiquem, que já havia uma prova arraigada, que o Ministério Público já tinha notícia e que mesmo assim ele apresenta uma denúncia para depois pedir uma condenação por falta de provas. E ele tinha a prova de que o indivíduo não estava participando. Eu sei. E esse caso específico, que, na verdade, tudo que eu tenho acompanhado foi um dos que me chocou mais aí. O que acontece com quem atropela intencionalmente os direitos individuais de uma pessoa inocente? Não estou nem falando dos culpados, estou falando do inocente. O que acontece? Deveria o Ministério Público fazer o quê? A persecução penal e a responsabilização desse indivíduo, que sabendo que aquele indivíduo não tinha nenhuma prova de acusação sustentável, o fez, apresentou a denúncia. E pior ainda, quem a recebeu. Se não sabia e não foi apresentado, perfeito. Mas se sabia e foi apresentado, todo mundo tem que ser responsabilizado. Quem é que é o persecutor, guardião da lei, guardião da Constituição, aquele a quem a justiça clama, o promotor de justiça, o procurador de justiça. Então a eles cabe perquirir e perseguir essas pessoas. Agora, o problema é esse, está tudo dentro da mesma situação, dentro do mesmo espaço. Eles vão discutir, será que foi liberalidade, ele tinha a opção de fazer isso ou não? Agora se fosse eu o réu, como eu me sentiria? Ah, foi tudo brincadeirinha, foi café com leite, né? Me processaram, eu apareci na mídia, fui acusado e eles sabiam e tinham uma prova da minha inocência. E mesmo assim continuaram me perseguindo só para mostrar a estrutura como um todo. Será que eu fico ileso? Como é que fica? Então eu vou ter que buscar no civil uma indenização? Aí o Estado vai responder o quê? Não, mas isso aí é o custo da sociedade. O Estado pode fazer essa persecução penal. Só uma curiosidade aí. Suponhamos que os problemas de saúde que o réu inocente aí passou, está com câncer, está terminal, suponhamos que vem um diagnóstico dizendo que foi em função da depressão decorrente dessa ação. O que aconteceria? Quem que abriria a ação? Quem que julgaria a ação contra quem levou a essa situação? As ações são individuais. Aí nós vamos ter o quê? Foro de prerrogativa de função, se tiver alguém que esteja num alto grau de poder e que ele possa fazer isso, aí nós iríamos a tribunais superiores, até o Supremo se for o caso, e quando não há foro de prerrogativa de função, aos tribunais normais. Então, varas comuns, na área civil indenizatória, para responsabilização civil indenizatória por isso, em várias cíveis comuns, isso aí poderia ir a tribunais, e aí segundas instâncias, etc. E no âmbito criminal, se tivermos alguma prova de que houve uma intenção, há um dolo naquela conduta, a pessoa pode ser responsabilizada. Agora, é difícil essa configuração, porque sempre vai sair pela tangente dizendo, olha, não era certo, não era factível, dúbio para a sociedade. Infelizmente, é o que vive. Só que quando o cidadão é que padece, ninguém fala, né? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Voltamos com brasilianas.org sobre o julgamento do mensalão. Recebemos no nosso estúdio de São Paulo o advogado criminalista e juiz aposentado Luiz Flávio Gomes e o professor da PUC São Paulo e doutor em Direito Processual Cláudio José Langroiva Pereira. Nessa segunda parte do programa, vamos discutir pontos
de destaque do julgamento. A questão do fatiamento, que já foi dito aí, a tese da organização criminosa e as questões sobre a necessidade ou não de provas objetivas. Eu queria ver primeiro com o doutor Luiz Flávio Gomes essa questão da organização criminosa. Quer dizer, o que caracteriza uma organização criminosa? Quais são os aspectos que permitem dizer que tal organização é criminosa ou não? À luz da experiência do direito internacional e à luz também do nosso Código Penal aqui. Isso, aqui é o seguinte, Nassif, há uma lacuna no direito brasileiro, continua não existindo, continuamos não tendo crime de organização criminosa. Não existe. Nem sequer com uma lei agora de julho, que veio e definiu o que é organização, porém para fins probatórios, para fins processuais, mas não combinou pena. E sem pena não tem crime. Então, continua não existindo. Na ausência da organização criminosa como crime, que faz o Ministério Público? Denuncia as pessoas por bando ou quadrilha. Quadrilha ou bando, que é diferente de organização criminosa. Que é diferente, porque uma quadrilha ou bando, ela não exige nenhum tipo de sofisticação, nenhum tipo de entrelaçamento entre interesses privados com interesses públicos e econômicos, não há divisão de tarefas, etc. Organização criminosa, portanto, tem um conceito muito bem definido. Como conceito existe, aliás, já está até na lei agora, não tem nada a ver com quadrilha ou bando, são aquelas reuniões de 4 pessoas ou mais, clássicas, antigas, coisas de 4 mulheres que se reúnem na Praça da Sé para furtar pessoas. Isso é quadrilha ou bando, não tem nada a ver com organizações criminosas intensas. Agora, diante da ausência de uma lei específica sobre isso, que tentou fazer o Ministério Público? Tentou pegar o conceito de organização criminosa do Tratado Internacional de Palermo e jogar para dentro do direito brasileiro. O STJ chegou a admitir isso em pelo menos 2 acórdãos, um de Laurita Vaz e o outro de Gilson Dipp, chegou a admitir isto como crime no Brasil. Acontece que tratado internacional não pode definir crimes internamente num país. O que o tratado fala só tem valor no plano dos tribunais internacionais, não internamente. E o que fez o Supremo, num caso famoso, recente, o Supremo disse: STJ, você errou, você está equivocado, não existe organização criminosa no Brasil. E o Supremo acertou, o Supremo está correto. Conclusão, no caso Mensalão, vai ter que sair pelo quadrilha ou bando. Se alguém for condenado por este delito, vai ser condenado a uma pena de 1 a 3 anos, porque não existe organização criminosa juridicamente falando no nosso país. Esse é o estado da questão. É assim que está. Então, eu queria ver com o doutor Cláudio José, tentar entender um pouquinho a lógica do Supremo. O que alguns ministros colocaram lá é o seguinte: quando se fala em organização criminosa, é algo muito mais sofisticado. Digamos, o Calins Cachoeira é uma estrutura muito mais sofisticada do que a do Mensalão, que era relativamente simples assim. Mas o que os ministros colocam é o seguinte: o que vale é um conjunto de evidências que permite informar um juízo. E o juízo diz o seguinte: se pegava dinheiro de um lugar, se pagava aí um conjunto de políticos, aquele negócio, fosse para cobertura ou não de campanha, de despesa de campanha, era para cooptação também. Quer dizer, quando joga esse tipo de impressão, você está vendo o porco lá. Você está vendo o porco lá. Agora você não sabe quem é que colocou o porco ali. Como que o direito aí... Quer dizer, como que você interpreta essa posição do Supremo, das evidências em si, servirem para firmar a convicção? O conjunto probatório tem que ser... Não dá para descolar o conjunto probatório. Só que existem duas formas de prova. Tem as provas indiciárias, aquelas que vão servir para o quê? Para a convicção da acusação e para a convicção que existem elementos para iniciar uma ação penal. Essas provas foram da CPI, foram provas de investigação, provas que surgiram durante a persecução na parte investigatória. Então, perfeito. Essas provas entram também? Entram, mas elas são outras provas. São provas para convencimento de início de ação penal. Iniciou a ação penal, aí nós temos a instrução. Aí as pessoas são ouvidas, as provas que foram feitas lá atrás têm que ser o quê?
refeitas para que haja o quê? Possibilidade de defesa e acusação se manifestarem sobre a prova. A defesa traz suas provas também. E aí esse conjunto todo é que tem que ser levado para julgamento final. Quando você pega esse conjunto todo, o que você pode fazer? Quando eu pego uma prova que teve contraditório, ou seja, teve possibilidade da defesa se manifestar, a acusação se manifestou, seja a prova da defesa ou prova da acusação, eu tenho uma prova que foi feita em juízo, perante um juiz. Então houve o quê? Fiscalização do judiciário nessa prova, etc. Eu posso sustentar essa prova com aquelas provas lá de trás, mas eu não posso pegar as provas lá de trás e falar, olha, aquelas são as principais e essas daqui também dão sustentação. Não é também, são estas provas que importam. Se eu conseguir com estas provas, levar elementos que deem uma condenação e essas provas também sustentam elas, perfeito. Caso contrário, eu não posso flexibilizar essa situação para dizer o seguinte, não, mas lá na CPI também afirmaram e isso é contundente. Peraí, mas essa prova foi feita em juízo? Teve a defesa manifestando, teve contraditório, seguiu o dever do processo legal? Não, não seguiu. Questão da quadrilha, organização criminosa. Nós já falamos, só retomando, a organização criminosa, por que eles estão falando que tem organização criminosa? Porque em tese teria uma parte de liderança, um líder, um cabeça, e de forma hierárquica, outros que seriam até numa forma empresarial, eles estariam trabalhando de uma forma empresarial, bem organizada. Perfeito. Nós identificamos situações assim. Agora, como já mencionado, não tem tipo penal para isso. Então eu corro para onde? Quadrilha ou bando. Que é o quê? 4 mais pessoas reunidas com o objetivo de cometer crimes. É simples, a pena é pouca, mas é o que se tem na mão. Agora você junta isso aos outros crimes que estão lá. E somados eu chego numa pena maior. Agora toda essa situação baseada no quê? Nas provas. E que provas? Tem casos aqui, tem alguns réus que vão chegar na situação em que, qual é a prova? A prova é o depoimento de outro réu. Espera aí. O réu, quando chega em depoimento, seja na fase de investigação, seja na fase em juízo, e alguns mudaram o depoimento, ele tem direito a se defender. E na defesa, ele pode inclusive mentir. Como é que eu vou usar esta prova para condenar alguém? Não posso. Eu tenho que ter o quê? Prova outra que não esteja vinculada a nenhum dos réus, ou seja, pessoas isentas a esse processo, que não estejam sendo processadas, depondo. Ou provas técnicas, laudos, perícias, etc., documentos que apresentem isso. Se eu tiver, eu posso. Agora, o que se fala é o seguinte, não, mas nós temos que flexibilizar, temos que receber essas provas. Tudo bem, mas como nós vamos flexibilizar? E como é que fica o cidadão? Eu flexibilizo isso hoje, num processo que é de amplitude total, o público todo vendo. Amanhã eu estou usando essa jurisprudência, essa decisão que acaba se tornando reiterada, é algo que amanhã pode virar uma regra indireta, uma regra, não uma regra, uma norma, mas uma regra indireta, uma do costume, e você começa a aplicar isso em outros casos. E como é que fica o direito do cidadão num processo penal legítimo, onde ele tem direitos e garantias fundamentais para serem assegurados, onde o direito de defesa, ele tem que ter direito a se manifestar, a prova tem que ser inequívoca. A Constituição fala, eu não admito prova ilícita. E qual que é a prova ilícita? Aquela que seja produzida por meio ilícito, direto ou indiretamente. E a prova que não teve contraditório e ampla defesa? Ah, mas ela não pode ser repetida em juízo. E se ela for desmentida em juízo, vale aquela que é da acusação? Tem que tomar cuidado. E eles estão querendo trabalhar por esse lado. Só para deixar claro para o telespectador, foi convidado também para participar do programa o ex-procurador-geral Antônio Fernando de Souza ou alguém do Ministério Público Federal também para estabelecer. Infelizmente não conseguimos que viesse. Deixa eu perguntar uma coisinha. A questão do crime organizado também. Tem os crimes de antecedentes, né, que chama. Eu lembro quando teve a CPI dos precatórios, que foi abafado, inclusive, pelos meus colegas jornalistas lá de Brasília, porque pegava Maluf, um monte de gente aí. Eu lembro que eu conversei na época, entrevistei um doleiro, e ele dizia o seguinte, o banco lá dos Estados Unidos, que fazia o clearing, esse doleiro me passou informações que ajudaram até a entender melhor o que era esse jogo do mercado paralelo de dólar. Daí um dia eu cheguei para ele e falei, por que você está me passando essas informações? Não está indo contra o seu negócio? Ele falou, não, porque nós somos consultores que ajudamos as empresas a fugir do jugo do fisco, mas se chegar lá nos Estados Unidos, qualquer coisa ligada a crime político, corrupção, droga e tudo, muda de figura. Então essa questão, o que eu entendi agora no julgamento, no voto de alguns juízes, é que independe do crime de antecedentes. Tem lavagem. Como que se entende, digamos, essas conceituações aí? Não, é o seguinte, Nassif. Temos uma lei recente de lavagem de dinheiro, agora de julho para cá. O sistema anterior da lei é bem diferente deste agora. E os crimes todos imputados para os réus do mensalão são todos crimes antigos,
Portanto, tem que seguir a lei antiga. Como é que era o sistema antigo? A lei brasileira só existia lavagem de dinheiro se esse dinheiro sujo veio de um crime anterior, porém, a lei especificava 8 situações. Só nessas 8 hipóteses. Uma delas, de crime anterior, era justamente, a lei falava em organização criminosa. Essa foi a acusação contra a Igreja Renascer e que o Supremo disse, não pode, porque organização criminosa não existe no Brasil como conceito, logo não gera lavagem de dinheiro. E acabou a ação, absolvido todo mundo. Bom, no caso Mensalão, quais são os crimes anteriores, de onde teria vindo este dinheiro sujo lavado em operações posteriores? Veio de peculato, sobretudo, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, e todos esses crimes realmente estavam na lista anterior. É por aí que o Supremo está saindo. Está dizendo, olha, dinheiro veio daqui, peculato, corrupção, e, portanto, qualquer movimentação que fizeram gera lavagem de capitais e, provavelmente, todos os réus acusados de lavagem, provavelmente, vão todos ser condenados por lavagem de capitais. Então deixa eu entender uma coisa aqui. Quando a gente pega vamos pegar o caso Opportunity. A gente sabia que grande parte do financiamento do chamado Mensalão vinha das empresas Telemix Celular e Amazônia Celular, que era do banqueiro Daniel Dantas. São empresas que têm concessão pública aí também. E o dinheiro sabia que serviria para, na ponta, ter crimes de corrupção passiva e ativa e tudo. Por que não entrou? Ele não entrou nessa... Ele foi desmembrado e foi mandado para uma outra instância pelo procurador-geral. Tem alguma lógica nisso? Vamos lá. Na verdade, embora os fatos sejam conexos todos, porque na CPI tudo isso apareceu na época, a verdade é que o processo contra o Daniel Dantas, ele foi muito mais rápido, saiu, se desgarrou. Por quê? Porque toda aquela trama política de compra de votos, essa é a acusação. Essa é a acusação. Diretamente, o Daniel Dantas não participou. Diretamente. Somente, de alguma forma, por empresas dele, que teria também dado dinheiro nessa história toda. Mas já acabou o Daniel Dantas indo separado, foi condenado a 10 anos, ele foi condenado... Mas por uma outra ação. Né? Por outra ação, outro processo. Mas nessa aí tiraram. Nessa ação tiraram. Não, o BMG provavelmente não foi o BMG que deu para os políticos lá, mas ele sabia que o dinheiro ia para esse destino. Ia para alguma instituição. Isso é um pouco da lógica no momento da imputação de muitos réus. Alguns saem... O maior financiador não entra, tem... Isso, não, e aí as injustiças, né? Você nota a injustiça tremenda de quem deveria estar ali não está. Entra o Guxiquem, não entra o outro. Ou o Guxiquem, que não tinha nada contra ele. Aliás, o Guxiquem só entrou em virtude de o Daniel Dantas ter pressionado o Banco do Brasil a dizer que ele participava do negócio. É isso. E sabemos hoje que não participava de nada. Doutor Cláudio, deixa eu entender uma coisa, o crime de peculato. Há uma discussão evidente que o Valério foi beneficiado lá, teve troca de favores e tudo. Mas o que a defesa alegava é o seguinte, o peculato tem que... não digo nem a questão do Valério, a questão do Luiz Costa Pinto, que prestou serviços. Um dos ministros falava, não tem peculato porque ele prestou todos os serviços e deu assessoria também ao João Paulo Cunha aqui. E o outro falava, não, mas o fato de ele ter dado assessoria já configura peculato. Qual que é a conceituação de peculato? Tem que haver algum dano ao erário para ter peculato? O peculato envolve o quê? A apropriação de bem que esteja dentro do poder público, seja esse dinheiro público ou seja até um dinheiro privado que esteja em poder público, ou bem privado que esteja em poder público, mas esteja o quê? Na detenção do poder público. E aí aqueles que têm a detenção ou poder sobre isso, sendo da área pública, eles desviam esse dinheiro em si. O detalhe o que é, nesse caso, como também teve o caso do fundo VisaNet, que foi uma grande discussão também, a discussão era assim, ele podia dar essa assessoria. Eles entenderam que a defesa defende o seguinte, contratualmente não tinha impedimento nenhum dele fazer isso. Isso estava dentro do contrato público, não era um desvio
em si. Por isso que ela se defendia. Eles dizem não, o contrato era só para serviço público, ele não podia atender especificamente esse ou aquele. E eles dizem não, no contrato podia. E a discussão fica entre o que poderia contratualmente e aquilo que eles entendem que poderiam. Tá? O grande drama está no tocante ao peculato, também em outras áreas, quando eles falaram do direito do dinheiro público que teriam interferido no fundo VisaNet via Banco do Brasil. Por quê? Porque o Banco do Brasil também teria ações na gerência do fundo. O detalhe é assim, se todos os locais onde um órgão público tiver ações, por exemplo, BNDES ou o próprio Banco do Brasil, tudo for dinheiro público, o país inteiro está refém de dinheiro público. Então nós não temos mais dinheiro privado. E 90% das empresas onde há detenção de dinheiro público, você tem. E dinheiro privado você tem isso. Que o Banco do Brasil tinha autoridade para definir o destino daquela verba. Mas até quanto? Ou até que ponto ele teria isso? E era colegiado pelo... Então, por ser colegiado é que essa discussão, como ele tinha um assento no colegiado, ele tinha decisório, era poder decisório pleno, ele tinha como mandar no colegiado inteiro ou era a participação no colegiado? Então, pela participação no colegiado, aquilo vira dinheiro público? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Teria que estar sobre a detenção dele e poder fazer isso, e não era o caso. Vamos a mais uma pergunta que a Aline selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e as perguntas devem ser enviadas pelo site www.brasilianas.org. Aline. Nassif, o Gondim, da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, pergunta para os convidados. O ministro Aires Brito diz que o fatiamento é a questão vencida e não permite o desmembramento da P470. Mas no caso do DEM e do PSDB, a Justiça permite o desmembramento. Daí ele pergunta, estamos diante de 2 pesos e 2 medidas? Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Em precedentes vários casos anteriores, não só este mensalão do PSDB, mensalão de Minas, outros casos sempre houve desmembramento. Até porque é uma irracionalidade do Supremo manter no Supremo réus que não têm o direito ou o dever de ser julgado lá, todo mundo junto. Aí ficou com 38 réus. Isso poderia hoje ter 3 réus, 35 fora, manda embora, garantiria o direito de duplo grau de jurisdição para esses 35, que eles têm direito, os 3 lá é discutível, os 35, nada disso foi feito, tudo junto. Ah, bom, tudo junto, aí vem fatiamento, não existe isso escrito em canto nenhum, não está no regimento interno, não está nas leis brasileiras, não está nada. Cada vez que isso acontece, vai dando motivos para uma arguição de nulidade de tudo isso, que vai ser junto à Comissão Interamericana em Washington. Com certeza eles vão. E mais, por detrás de tudo, Joaquim Barbosa não poderia participar do processo, porque ele presidiu toda a fase investigativa deste fato. E o juiz que preside investigação, ele fica subjetivamente comprometido com o que está sendo feito. Logo, Joaquim Barbosa, pelo regimento interno, ele continua no caso, mas o erro está no regimento interno. É outro ponto, com uma chance enorme de vitória. Este ponto, por quê? É um artigo, inclusive, que eu escrevi recentemente. Eu fui fazer pesquisa e pesquisei o caso Palmeiras, já na corte, já julgado pela corte, em que na Colômbia um juiz presidiu fase de inquérito e depois o processo, a corte anulou. Tem precedente já nesse sentido. Portanto, a chance de anular tudo é muito grande na comissão em virtude de todos esses vícios. Dentre eles, este que eu acabo de mencionar, o fato de ter deixado todo mundo junto não deu direito de duplo grau para os 35, são tantos... Olha, vários pontos. Isso ainda tem muitos anos pela frente, Nassif. Vamos a mais um intervalo e brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta. O tema hoje é o julgamento do mensalão. Estão aqui conosco no estúdio o advogado criminalista e juiz aposentado Luiz Flávio Gomes e o professor da PUC São Paulo e doutor em Direito Processual Cláudio José Langroiva Pereira. Nesse último bloco vamos entender como o fator mídia age em julgamentos célebres. Então, qual é o peso da cobertura midiática sobre julgamentos como esse do mensalão? A gente vai ter, infelizmente, pouco tempo.
Eu queria ver primeiro com o doutor Luiz Flávio, mencionou aqui casos nos Estados Unidos que houve anulação do julgamento por conta de mídia. Desde os anos 90 que nós temos todo caso de impacto aí, a mídia toma um lado, em geral o lado da condenação e tudo, e cria o ambiente. Quer dizer, quando nós falamos em juiz de primeira instância, eles são sujeitos a esse tipo de envolvimento. O Supremo Tribunal Federal ele pode também ficar suscetível a esse tipo de envolvimento? O senhor está vendo isso nesse julgamento ou não? Vejo, na minha opinião, vai ser um dos argumentos mais fortes de possível nulidade, vai ser a publicidade opressiva. Este caso houve sim uma pressão intensa, imensa. Embora sejam ministros do Supremo, também estão sujeitos a sofrer esse tipo de pressão. E a mídia efetivamente pressiona. Uma coisa é informar, outra coisa é oprimir, outra coisa é gerar medos. Tá? E como no mundo atual a mídia ganhou um espaço e uma força impressionante, tendo em conta, sobretudo, em primeiro lugar, que o mundo político e econômico hoje forma um grande crime organizado, de um modo geral. Porque qual político hoje consegue se eleger sem ter apoios financeiros intensos do mundo econômico? Isso tudo é feito no paralelo. Isso tudo é feito na ilegalidade. Portanto, a mídia hoje tem o poder político em suas mãos. Ele pode denunciar, a mídia pode denunciar em qualquer momento qualquer membro. De outro lado, os juízes também não têm força hoje suficiente para fazer frente a esse poder midiático, que é um poder que se soma mídia, mais poderes econômicos fortes, mais muitas vezes o poder político, se somam todos e vão para cima do juiz. Carlos Cachoeira. Está aí evidenciado. Então o que acontece? A magistratura está amedrontada hoje. Tem medo, tem juiz que não solta réu, embora fosse o caso de soltar, ele não solta mais, de medo do que vai sair na mídia. Ele deixa o réu ali e diz, deixa que o tribunal solte, eu não vou soltar. Então a mídia hoje está cumprindo esse papel equivocado no meu modo de ver, informar, investigar, tá tudo certo. Nós precisamos da mídia. Estado democrático de direito não pode não ter mídia, mas está havendo excessos que nós chamamos de populismo midiático. Isso tem nome, populismo midiático. Eu queria ver com o doutor Cláudio essa questão também da mídia e o surgimento das redes sociais em outros países também. Até que ponto que hoje, nessa questão de julgamentos, tanto julgamentos políticos quanto penais, as redes sociais fazem o contraponto e o Poder Judiciário entende essa função das redes sociais? Eu acho que o Poder Judiciário tem entendido que a mídia tem um poder fiscalizador. As redes sociais hoje são uma grande arma na comunicação. A globalização e a expansão na comunicação mostra isso. Hoje, Facebook e outras mídias sociais são o alvo nosso de grandes redes de discussão. Isso funciona. Mas são situações em que uma notícia ou uma mentira corre mais rápido do que qualquer verdade, né? E nessas situações nós vemos, por exemplo, Lewandowski foi acusado, foi colocado numa situação difícil por um suposto telefonema num restaurante quando teria mencionado uma situação envolvendo o julgamento. A capacidade de escandalização sem o contraditório é uma arma violenta. E nós sabemos que não há controle na rede social. O objetivo é que não haja controle. Mas nesse sentido você solta uma informação e aí tem as grandes teorias, a espiral do silêncio e outras que foram desenvolvidas até na Segunda Guerra Mundial. Você joga a informação para ver o que colhe. E esse retorno do que colhe você alimenta mais ainda. E quem quer manipular situações faz isso. O julgador está sujeito a isso? Tá. O julgador é um ser humano que está totalmente informado e agora está sendo o quê? Filmado. Então ele se coloca numa posição hoje até de réu perante a sociedade. Porque se ele fizer o que a sociedade não quer, ele é o quê? Ele é culpado, é conivente, etc. Se ele faz o que a sociedade quer e viola a lei, ele é culpado, conivente com o quê? Com ilicitudes. Então ele fica numa situação acuado. E ele se sente acuado. O poder é em casa, quando ele abre o jornal, quando ele vê a TV, quando ele se vê na TV, quando as pessoas vêm falar com ele, porque hoje todo mundo tem informação. E na hora que ele está cobrindo, hoje tem a filmagem. Mas além da filmagem, ele está fazendo direto o comentário. Mas a perspectiva de um ministro do Supremo virar capa de uma revista com ataques pessoais é fulminante. Mas nós temos aí, eu não vou citar o nome da revista, ficar triste, mas temos revistas que adoram fazer isso. E colocam ele na capa e colocam ou bem ou mal.
e colocam aqueles jargões. E nesse sentido ele se sente acuado para julgar, não tem a menor dúvida. É imparcial? É obrigação dele? São pessoas responsáveis, idôneas que estão lá. Mas elas são seres humanos, estão sujeitos a esse tipo de pressão, né? Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Aline Beckstein. Então, foi feita pelo Carlos Jardim, de São Lourenço, Minas Gerais. E é justamente sobre isso que o senhor está falando. Como considerar legítimo um julgamento no STF, onde o ministro Lewandowski diz que o tribunal está julgando com a faca no pescoço? Rapidinho, que nós estamos terminando o nosso tempo aí. É difícil, é uma situação difícil, há uma pressão, mas nós também temos que confiar nas pessoas. Os seres humanos que estão lá foram pessoas que passaram sobre o crivo daquelas instituições democráticas que nós elegemos. Estão lá como julgadores responsáveis, sabem das suas obrigações, também cívicas, jurídicas, constitucionais, e nós temos que acreditar que eles vão fazer isso. Nós sabemos, estão com a faca no pescoço? Estão, não é mentira. A mídia está pressionando eles estão com a faca no pescoço, mas eles também têm o quê? A responsabilidade, e aquela capa que eles usam mostra que essa responsabilidade tem peso e eles sabem o peso disso e vão fazê-la valer, principalmente pela justiça. Bom, Brasileiras.org sobre o julgamento do Mensalão chega ao fim. Agradeço a participação do advogado criminalista e juiz aposentado Luiz Flávio Gomes e do professor da PUC São Paulo e doutor em Direito Processual Cláudio José Langroiva Pereira. E você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do site www.brasileiras.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira às 10 da noite para discutir o pacote de tecnologia da informação lançado pelo governo federal. Até lá, então.